Vamos lá, parte 2, respondendo a resposta do Ded sem senso. Pois é, mentira tem perna curta, Ded. Você pode mentir o quanto quiser, mas um dia a verdade chega. Você acha que o poder ele corrompe as pessoas? Sim, nessa a gente concorda, Arthur. E sabe quem concorda com a gente também? Rousseau, que inclusive critica a sociedade privada como pilar da desigualdade social. Então, continua aí. Você não acha bom se a gente diminuir o poder dos políticos? Olha, cara, depende. Vindo de você que não tem a menor noção da coisa pública, eu preciso saber o que é diminuir poder de político para você. Para isso, eu preciso de um exemplo. Claro, é o Arthur que não entende de coisa pública. Sei. Vejam a parte 1 para entender toda coisa pública que o Ded diz entender. O que você acha? Em vez da gente apoiar político e apoiar as pessoas, a gente apoiar as boas ideias que vão mudar o Brasil? Eu acho excelente. Mas você acha que alguém que chama o presidente de mito está apoiando ideias ou político? Você achar que o presidente mandou bem na entrevista do Silvio Santos, mesmo ele não sabendo responder à idade mínima de contribuição da Previdência atual, prevista na Constituição, é apoiar a ideia ou o político? Para mim, essas passadas de pano é apoiar político a todo custo. Desde quando o Arthur é partidário do Bolsonaro? E mais, desde quando o Arthur apoia as pessoas chamarem o presidente de mito? Arthur já fez muita bosta na vida, mas essa não foi uma delas. O senhor acha dos direitos trabalhistas? Eles são bons ou são ruins? São bons. E se eu te falar que as leis trabalhistas do Brasil são inspiradas no fascismo do Mussolini? Se você me falar isso, eu vou te explicar que uma coisa é ser fascista e outra coisa é equilibrar as forças em uma relação de empregado e empregador, na qual o empregador é bem maior que o empregado e, por isso, pode haver abusos como as atrocidades que vimos ao longo da história. Piada, né? Fala sério. Uma coisa é ser fascista. E outra coisa é defender o poder acima de tudo. Uma coisa é ser fascista. Outra coisa é defender a censura. Uma coisa é ser fascista. Outra coisa é promover um genocídio. Olha, vamos separar as coisas aqui, tudo bem? Você pode defender ou achar correto algumas atitudes fascistas, como, por exemplo, o controle de armas na população. É a sua opinião, não precisamos de extremismos. Mas, ainda assim, são conceitos fascistas. E não é por ter um desses conceitos que o Brasil é um país fascista. Porém, é mais do que muitos outros países. A questão é, a CLT é uma coisa fascista, mas você pode achar boa ela. E essa aqui, o empregador não é maior que o empregado, é uma relação de dependência um do outro. Essa relação do empregador ser maior que o empregado só existe porque é difícil e pouco rentável abrir uma empresa no Brasil. A maioria das empresas fecham em menos de 2 anos, depende de um alto custo para abrir uma empresa. Em média, empresas rendem menos do que a poupança. Então qual que é a motivação para abrir uma empresa? Logo, há poucas empresas, consequentemente poucas oportunidades de trabalho e aumenta a desigualdade. A culpa é de 20 a 50%, dependendo da área de atuação, da CLT. Que você acha boa. Abusos ao longo da história? Acho que você pode estar se referindo à Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam 12 a 16 horas por dia em trabalhos repetitivos. Mas sabe, ninguém obrigou ninguém a ir trabalhar. As pessoas daquela época viam mais oportunidade nas empresas do que no campo. Por isso, o êxodo rural que aconteceu. Isso que você faz é falácia do Nirvana. Você acha um conceito lindo e maravilhoso e acha que tudo tem que funcionar desse jeito porque você acha certo. Só que você tá errado. Inclusive, todos os aumentos salariais, benefícios, diminuições de hora de trabalho foram dadas primeiro por empregadores e depois transformadas em direitos por meio da lei, usando a mesma falácia do Nirvana. Se aquela empresa ali faz isso e eu acho bom como um governador, então todas as empresas têm que fazer e os outros vão sofrer com a minha decisão. Nesse caso de livre negociação, em vez de ser livre, quem deveria orientar a negociação? O sindicato. Então o senhor acha que o sindicato deve mandar mais nos direitos do trabalhador ou nas vontades dele do que ele próprio? Depende. Primeiro que não é tão simples assim como você está colocando. O sindicato não manda. Ele verifica a vontade da maioria e fiscaliza ou fiscalizava se essas vontades estavam sendo cumpridas. E também dava força de negociação para o indivíduo que não conseguiria sozinho. Por exemplo, você realmente acha que um peão da GM vai conseguir falar com o diretor de RH para negociar uma cesta básica para ele ou para todo mundo? Você acha que isso é possível? Você acha que essa negociação está em pé de igualdade?
Bom, cara, se você acha, eu sinto muito, mas você está completamente deslocado da realidade do povo. E um parlamentar que não conhece a realidade do seu povo é um peso morto no orçamento público. Não, o sindicato manda sim. Existe por meio de lei regras estabelecidas. Parte dessa lei é a CLT, que é algo comum entre todos os trabalhadores. Mas alguns sindicatos têm regras específicas, como sindicatos metalúrgicos, que é muito forte em São Paulo. Eles escolhem e atuam em áreas do Brasil, e as empresas que estão nessas áreas são obrigadas a se filiar com esses sindicatos. E mentira! Sindicato não verifica a vontade da maioria. Trabalhei por muito tempo em empresas de grande porte e nenhum sindicato veio perguntar pra ninguém lá dentro o que eles acham melhor ou não. Acho que você não entende como funciona uma empresa grande. Vamos esclarecer pra você como é trabalhar no mercado. Uma empresa funciona sobre setores: área de construção, logística, TI, diretoria, RH e muitas outras. Um peão, como você mencionou, responde diretamente ao seu gerente da área, e esse gerente leva essas aquisições para o setor de RH e ou em reuniões para a diretoria. Além de que, dentro dessa empresa, forma uma espécie de sindicato de trabalho. Os funcionários conversam entre si, se reúnem e vão conversar com gerentes da área que eles atuam. Sendo assim, na empresa que eu trabalhei, na área de TI, a gente era em 5 funcionários mais um gerente. 5 pessoas, cada pessoa tem um poder de 20%. Logo, é muito mais fácil e dá mais poder para o povo do que fazer um conglomerado com toda a população de São Paulo. Então sim, é possível a necessidade de um peão chegar até a diretoria. E sim, está em pé de igualdade, pois atende às exigências do mercado. Se um peão tem uma necessidade maior do que a sua produção, ou ele trabalha mais e mostra o seu diferencial, ou a empresa pode demiti-lo. Esse é o livre mercado. Mas a CLT protege, na verdade, as empresas. Afinal, muitas vezes é melhor demitir um funcionário e contratar outro mais barato devido à inflação, impostos, direitos e a desigualdade. Como dizem, o Estado quebra sua perna, depois dá a muleta e diz: você não viveria sem o Estado. Vou fazer uma pergunta: o senhor prefere que os sindicatos dos jornalistas decidam por você ou o senhor decidir por você? O que é melhor? Se eu pensar de forma egoísta, é lógico que eu vou falar que eu quero tomar as minhas próprias decisões. Eu tive a oportunidade de estudar e eventualmente poder escolher outro escritório para trabalhar se aquele não estiver do meu agrado. Mas eu não represento a realidade brasileira. Muita gente não teve essa oportunidade. E se não for aquele emprego, ele passa fome, cara. Fato este que o coloca em completa desvantagem na negociação. Você acha que esse cara vai negociar livremente ou vai aceitar qualquer proposta para garantir a sua sobrevivência? A razão de existir do sindicato é para equilibrar essas relações. Você perde sim um pouco da sua liberdade individual, que também não ia valer de nada na prática, em prol de uma forma coletiva com mais força. Eu tive a oportunidade de estudar e eventualmente poder escolher outro escritório para trabalhar. Ok, e quando olhamos os números, tem mais pessoas sem estudos no mercado de trabalho do que tiveram estudos. Os jovens que têm mais educação que os mais velhos têm um percentual maior que o dobro de desemprego, segundo o IBGE. Essa história de educação traz emprego é mentira. Na verdade, só aumenta a concorrência para as poucas vagas que pagam mais. Na teoria, a existência de um sindicato é para isso mesmo, mas não é isso que acontece na prática. Não adianta ficar idealizando algo no papel que seja maravilhoso se na prática é o demônio com máscara de Jesus. Então, acerca dessas leis trabalhistas, o senhor gosta de 8 horas de trabalho, de uma férias? Quando que a reforma trabalhista tirou isso? Ah, meu amigo, como eu queria responder isso na sua frente, mas com certeza você não ia publicar. É complicado discutir isso com vocês porque vocês partem da premissa que a Ford tem a mesma força de negociação que o seu empregado chão de fábrica. E eu sempre estudei, trabalhei e presenciei que não é assim. Nesse sentido, quando a reforma retirou o poder do sindicato, permitindo que patrão e empregado negociassem a jornada de trabalho, eu e muitos juristas trabalhistas vemos isso como entregar o cordeiro para o lobo. Talvez o João da padaria não faça isso com o Marcinho, mas os donos das megas lojas de departamento que usaram dinheiro do BNDES e depois surgiram na campanha do Bolsonaro criticando o fomento que colocou eles na posição que tem hoje, esses sim vão lucrar em cima do funcionário onde encontrar oportunidade. É só esperar mais um pouquinho, principalmente nas novas
flexibilidades que a reforma deu em relação à jornada de trabalho e banco de horas. Sério que vocês são tão ingênuos de achar que um funcionário sozinho em uma sala vai ter força de negociar isso? 8 horas ou 12, redução ou demissão, banco de horas ou hora extra, enfim. Retirando o sindicato, será a vontade unilateral da empresa. Sobre as férias, novamente jogando na mão do empregador e empregado e aumentando a flexibilidade, o patrão pode dizer: você quer 30 dias? Não dá, a empresa te dá 5 dias ou você pode pedir demissão. Qual a força de negociação que o empregado tem aqui? Então, foi eliminado o direito de férias? Não, não foi. Mas da forma que foi feita a reforma da CLT, o direito foi mitigado. E isso é possível? Não deveria ser. Por quê? Porque os direitos trabalhistas fazem parte dos direitos sociais escritos no artigo 6º da Constituição. E tais direitos, embora não estejam topograficamente no lugar ideal, são considerados fundamentais pela boa doutrina e pelo direito internacional. Nesse sentido, o princípio do não retrocesso dos direitos fundamentais, além de firmar a concepção de que o Estado não deve retirar esses direitos, também afirma que não deve diminuí-los. Portanto, a reforma retira direitos? Não, mas dá margem para diminuí-los. E isso vai na contramão de tudo que já foi conquistado. Agora sim, agora você superou. Conseguiu falar a maior besteira que eu já ouvi até hoje. Poxa, Dad, eu esperava mais de você. Como eu disse antes, empresas dão os benefícios e o Estado transforma elas em direitos posteriormente. Existem vários estudos, e várias empresas já estão aderindo a esses estudos, dando 1h30 para os seus funcionários e até salas para que as pessoas durmam. Afinal, um funcionário descansado é muito mais produtivo. Outro diferencial com o avanço da internet é os produtos gratuitos. Vemos jogos, livros, filmes em celulares e computadores. Praticamente, se não é de graça, é quase. Inclusive até jogos de tabuleiro com o sistema Print and Play, tirados da ideia do D&D. Fato histórico. Durante mais ou menos 50 anos de capitalismo do século XIX, houve uma redução de 1/3 na carga horária mais branda, ou seja, de 16 para 12 horas de trabalho. E, inclusive, durante toda a história, países com políticas liberais sempre teve carga horária menor. Como, por exemplo, no fim dos anos de 1840. A Inglaterra, ela tinha 10 horas de trabalho, Estados Unidos era 12, enquanto a Europa ainda mantinha as suas 14 a 16 horas de trabalho. E essa é legal, hein? Em 1886, houve uma manifestação em que algum grupo socialista queria reduzir ainda mais a carga horária para até 8 horas. Os policiais, que é do Estado, interviram e atacaram as pessoas que estavam participando dessas manifestações. No ano de 1914, Ford foi o primeiro a reduzir das 12 horas e 6 dias para 8 horas e 5 dias de trabalho, como conhecemos hoje. E somente em 1926 o governo criou o Dia do Trabalho e definiram as 8 horas de trabalho diárias. No Brasil, a CLT atende com política de 44 horas semanais, ou seja, quase 9 horas de trabalho diárias. Pois é, o Brasil está um século atrasado. Também com o Fordismo, houve aumento dos salários no início do século XX. Em países liberais também há salários maiores do que nos demais países, a de Suíça e Nova Zelândia. Tudo produzido pela concorrência das empresas. As férias, a mesma coisa. Dar tempo de descanso proporciona maior felicidade ao trabalhador na empresa, o que aumenta a produtividade. Além de tudo, esses recursos eram usados como diferenciais. Trabalhadores queriam e querem trabalhar nas empresas que buscam melhores condições de vida. Quando se transforma os benefícios em direitos, milhares de empresas pequenas que não podem fornecer esses direitos vão à falência e destrói a concorrência, o que gera empresas grandes, monopólios e milhares de desempregos. E ainda quer falar do BNDES, o governo que mais perdoou dívidas do BNDES foi o governo do PT, e os políticos desse partido tiveram os maiores financiamentos das empresas, como destacou a Lava Jato. As eleições do Bolsonaro foi uma das com menor financiamento do Brasil, não aceitando dinheiro público, prática iniciada pelo Novo e que foi copiada pelo PSL. Logo, obviamente foi usado dinheiro de empresas privadas para o tal. E como eu disse anteriormente, não adianta ficar criando um mundo unicórnio, que tudo é maravilhoso e perfeito. Isso é falácia do Nirvana. Tudo tem dois lados, duas medidas, dois pesos. Quanto mais distorções no mercado, maior a desigualdade e maior desemprego. E sobre a sua historinha sobre o empregador ser superior nas negociações contra o trabalhador, bem, isso é experiência sua, é o seu ponto de vista.
Então não fica relativizando e transformando o trabalhador em vítima. Não é sempre que isso acontece. Já vi muitos casos do oposto, principalmente quando a empresa está prosperando. Conheço pessoas que em menos de 6 meses dobrou o salário na mesma empresa sem nem precisar pedir um aumento, apenas pela sua eficiência. Empresa cresce, empregado cresce junto. Porém, esse tipo de caso que você cita ocorre principalmente quando há uma crise. Ou seja, as empresas sofrem com as oscilações do mercado, mas a CLT deixa o trabalhador sempre em condições cada vez mais positivas. O trabalhador está atuando como opressor para a empresa, exigindo cada vez mais direitos em uma crise que a empresa não é capaz de suprir. Ou seja, o que você acha injusto, na verdade, é a igualdade agindo. Esquerdista só quer igualdade para os outros, mas ele tem que viver no privilégio, né, Dad? Olha, puta merda. Esse vídeo conseguiu ser pior do que o primeiro. Eu espero que a terceira parte seja melhor, né?